Bom, o Zé Roberto não gostou de ser substituído ontem, no segundo tempo, visivelmente, e a repórter da Rádio Bandeirantes, Cristiane Matos, até flagrou ele na substituição, arremessando longe as chuteiras, visivelmente irritado. Arremessou para a terra do Renato, inclusive. E a gente agora ouve essa entrevista que ele concedeu para a Rádio Bandeirantes, explicando e falando sobre esse momento de irritação. Infelizmente foi a opção do Renato de substituição. E isso aconteceu e eu acho que a gente tem que esquecer. É claro que fiquei irritado porque eu queria continuar, queria buscar a minha melhor performance, mas enfim, isso daí já faz parte do passado. Agora é pensar no Flamengo, pensar nos 3 pontos que é o nosso objetivo no próximo jogo. Eu acho que a gente sai feliz pelo resultado e agora é focar no próximo jogo domingo contra o Flamengo. Não é do perfil do Zé Roberto, pelo que a gente acompanha, né? Ele sempre, quando a torcida o pediu e quando ele não vinha sendo escalado, sempre num tom diferente. Agora tornou público nessa insatisfação do Zé Roberto com o Renato e de um ambiente que não me parece o mais favorável. Nem saudável. Há uma animosidade entre o treinador e o Zé Roberto. Está escancarado, isso é ruim para o Grêmio. Ruim. É uma pena que seja assim. O Zé Roberto que mantinha uma linha de absolutamente nenhum momento colocar nenhuma insatisfação em relação a essa condição. Mesmo quando não calado, né? E agora recentemente foi, mas na troca... Saiu do campo, jogou chuteira longe, está insatisfeito. Abriu essa entrevista que nós colocamos no ar dizendo, infelizmente, essa foi a decisão do treinador. Quer dizer, tá colocado um problema, né? Está colocado um problema. Tu já teve lá, torcida, né? Só para complementar, e a torcida sempre a favor, a princípio do Zé Roberto, porque quando ele é anunciado no telão, na escalação, foi o jogador mais aplaudido ontem, quando o telão da Arena anunciou a escalação. A torcida vaiou o Renato ontem, quando saiu o Zé Roberto, mas 5 minutos depois estava gritando Renato, Renato, quando o time passou a jogar melhor, com o Maxi jogando bem. Então, a torcida também... Você já passou por isso, Rodrigo? Já, eu acho que o que tem que tirar de positivo dessa situação é que o Zé Roberto ainda está motivado para jogar. Se ele está insatisfeito, é porque ele está motivado. É o que eu falei antes aqui. Tu tem que recuperar o Zé. O Zé é importante para esse grupo aí. Entendeu? Esse grupo do Grêmio. Se ele está insatisfeito com... saiu, está de cabeça quente, tu fala às vezes o que não deve ser falado. Mas o ponto positivo é que você vê que ele está motivado para jogar ainda. Agora... O Rodrigo falou antes, e é algo que pode ser pensado. A ideia dos 3 volantes, ela está começando a falecer, tá? Isso em algum momento, o Renato, por exemplo, continuando no Grêmio, não vai começar o próximo ano com 3 volantes, pode ter certeza disso. E talvez morra agora, em seguida, essa ideia. E daqui a pouco o Zé Roberto, como um terceiro homem de movimentação no meio-campo, e o Maxi Rodrigues fechando o meio-campo, seria uma possibilidade. Pode ser pensado. Tira o Riveiros, ou tira o Ramiro, acho que deveria tirar o Riveiros, que está jogando menos que o Ramiro. Daqui a pouco. Diga, Rodrigo. Como é que o Grêmio jogava no início do ano? Não era Fernando e Souza e Elano e Zé Roberto? Zé Roberto. Jogava no 4-4-2. Não tinha assim. poder de marcação. Até porque esse é um esquema, vamos dizer assim, esquema padrão, né? Não é... Dois volantes, dois meias, dois atacantes. É que tu poderia discutir se o Zé Roberto, como terceiro homem de meio campo, que aliás ele foi na maioria da sua carreira, só que há muitos anos, né? Se o Zé Roberto ainda tem condição de ser o jogador que faz o vai e vem, a movimentação de composição e preenchimento de meio campo. Será que ele ainda tem essa condição? Se ele tem, pode ser. Aí não é questão de esquema, é questão realmente dos jogadores. Porque esse esquema do Grêmio começou a desmontar quando começou as polêmicas em relação à condição física do Elano também. Sim. Exatamente. Aí começou essa questão de não poder ser esse esquema. O esquema que o Rodrigo citou, ele começou a dar problema pela condição física do Elano. E agora está surgindo o Maxi aos poucos, está entrando. Aí pode ser essa alternativa que antes o Grêmio não tinha. É verdade.